A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui, né, dando início aí à nossa quinta aula do estudo, né, B Quarentena, Conhecendo o Reino de Deus. Tem gente falando que tá fácil demais, tem gente demorando responder porque tá falando que tá difícil. Esse está sendo o estudo mais controverso que eu já ministrei. Talvez seja porque o tema é bem delicado, conhecendo o reino de Deus. E tem gente desistindo, tem gente desanimando, tem gente gostando. Tá tendo opinião para todos os lados, né? De todos os tipos nesse estudo conhecendo o reino de Deus. Tem gente achando que já sabia tudo, tem gente que tá dizendo que tá aprendendo muito. E vamos que vamos. Vamos continuar, vamos, né, dar continuidade, que ainda temos muito que estudar. E vamos abrir esse quinto estudo, esta quinta aula, orando. Depois desse estudo, conhecendo o reino de Deus, eu vou continuar ministrando, mas eu vou deixar vocês bem à vontade, viu? Quem quiser continuar, fica. Quem não quiser, pode sair. Quem ficar na sala de aula vai ser certificado. Quem não quiser ficar respondendo e quiser continuar acompanhando no YouTube só para aprender, fique à vontade, tá bom? Porque também as tarefas estão aumentando para mim. Tem surgido muitos atendimentos, muitas coisas para fazer, e às vezes eu fico aqui dedicando um tempo e as pessoas não estão, algumas pessoas não estão nem, né? Eu já tô na quinta aula e tem gente que não me respondeu nem a primeira ainda. Então eu vou começar também a limpar a sala de aula, né? A partir de agora, quem não respondeu vai sair, eu vou retirar. E depois, nas próximas aulas, se vocês, né, aqueles que eu retirar, desejar voltar nos próximos estudos, nós temos muitos estudos ótimos para ministrar, ótimos para serem ministrados na sala de aula, mas só vai ficar quem quer responder as perguntas. Quem não quiser, é só ir acompanhando lá no YouTube, aqui no YouTube, que você sempre vai ver algo sendo postado e você vai aprender. Agora, se você quer receber certificado, você fala, pastora, não me tira da sala de aula não, que eu vou responder as perguntas, porque eu quero ser certificada. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, entrando agora na quinta aula do estudo Conhecendo o Teu Reino, Pai, o Reino de Deus. E pedimos que o Senhor ministre sobre nós, através de nós, fale conosco, nos ensine e seja o nosso professor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quinta aula, o produto certo, Mateus. Esse estudo eu quero deixar bem claro que vai ter muitas referências bíblicas. Então você que tem papel e caneta, você que faz anotação, como a nossa querida, né, obreira Sandra faz anotação, tem outras pessoas aí que às vezes manda foto para mim, que faz anotação. Então vocês se prepara que tem muita anotação para você fazer. Tem mais pessoas, depois eu vou anotar no papelzinho as pessoas que me mandam foto, que fazem anotação. Na próxima aula eu menciono você, tá bom? O produto certo, Mateus, capítulo 6, 3, versículo 1 e 2, capítulo 24, versículo 14, o reino de Deus. A igreja sacou o produto certo, que 100 anos dominou o mundo. 1. O ministério de Jesus, o reino de Deus. A começa com o reino, Mateus capítulo 1, versículo 15. B, as parábolas de Jesus, lê em Mateus capítulo 5, versículo 1 e capítulo 7, versículo 1. C, termina com o reino, Atos capítulo 1, versículo 3. Em Jesus, o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra. Salmos, capítulo 103 e versículo 19. O produto certo, né? Mateus 3, de 1 a 2 e 24, 14, o reino de Deus ainda. 2. O reino de Deus, teocracia, domínio. Leia Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E leia
capítulo 4, versículo 17, também de Mateus. A. Sobre o reino de Deus, teocracia e domínio. A. Prioridade absoluta, domínio de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. B. A igreja é instrumento do reino. Mateus capítulo 9, versículo 35. Lucas capítulo 8, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 e 2. E capítulo 10, versículo 1, versículo 8 e versículo 9. C. Condições para entrar no reino. Nascer de novo. 1. Nascer de novo. João capítulo 3. 2. Renúncia. Lucas capítulo 14, versículo 35. Nós estamos falando do produto certo, né? De Mateus, da referência aí, lê o título. E estamos falando do reino de Deus, teocracia e domínio. Lucas capítulo 14, versículo 35. D de dedo. Só passa se for membro da igreja invisível quando entrar no reino. Ser convertido e estar no domínio do reino. 3. As advertências do reino aqui na terra. Lucas capítulo 17, versículo 20. Sobre as advertências do reino aqui na terra, A. Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor, Filipenses 2, 5 a 9. B. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo, Romanos 14, versículo 7. C. Mensagem apostólica, Jesus Cristo é o Senhor, Atos capítulo 2, versículo 21 a 26, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 13. E 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 5, e Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. 4. Jesus é o Kyrios. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 10. A. Jesus é o Senhor da nossa vontade. B. Jesus Cristo é o Senhor do nosso tempo. C. Jesus Cristo é o nosso bem. D. Jesus é o Senhor da minha família. Como vemos, o tema de Jesus era 1. O reino de Deus. Se existe um reino, ninguém vive como quer. Próxima aula, vamos continuar aqui ainda na 5ª aula. A missão integral da igreja, reino de Deus, homem, Atos capítulo 20, versículo 35, Salmo 103, capítulo 19. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. A missão integral da igreja se fundamenta no reino de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 32, intervenção interna divina. Estátua, sucessão de reino babilônico, persas, gregos, romanos. Pedra, reino de Deus em Jesus. Novo sistema para a humanidade. Mateus capítulo 13, versículo 24, capítulo 30, 36 e 43. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 3. 1. Cosmologia. Agora nós estamos no tema os fundamentos do reino de Deus. Cosmologia do reino. Pecado numa dimensão cósmica. Romanos, capítulo 3, versículo 23, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 23 e Efésios, capítulo 2, o versículo 1. Com a queda, tudo que está ligado ao ser humano está contaminado. Toda a criação está sob o efeito do pecado e seus princípios. Deus fez uma criação prevendo o que iria acontecer, que o homem ia cair. Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando se fala em reino de Deus, estamos falando em restauração do cosmos. 2. Política do reino. Mateus capítulo 20, versículo 25. República.
Administração no reino é o serviço para todos. Marcos capítulo 10, versículo 45 e João 13. Repartir o público. Um estado dentro do reino e um estado previdente, política do reino de Deus. 3. Ética do reino de Deus. Isaías capítulo 58, versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 28. Ninguém pode ter tudo. A ética do reino não é para acumular riqueza, mas para dividir a ética da partilha. Atos capítulo 20, versículo 35, João capítulo 3, versículo 16. O princípio econômico do reino de Deus é a solidariedade. A hermenêutica do reino é a solidariedade. 4. Antropologia do reino. Ser homem é ser igual a Jesus. Estamos preocupados com a natureza do homem, não aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é. Na raiz, na origem, não reformar o homem, mas sim nascer de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Romanos, capítulo 8, versículo 29. O que é ser homem no reino? É ser Jesus de Nazaré. 5. Sociologia do reino. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 6. O princípio social do reino de Deus é a coletividade. Tudo no reino de Deus é feito em equipe. A vida comunitária é imperativa, não é uma escolha. Pessoas coletivas em um só corpo, igreja. O homem coletivo, Cristo é o cabeça. O exemplo disso é a Trindade. 6. A soteriologia da missão integral é o domínio de Deus, de direito e de fato sobre todo o universo criado e reino de Deus em plenitude. A redenção pessoal é apenas uma palavra do que o Novo Testamento chama de salvação. 7. A eclesiologia da missão integral é o novo homem coletivo. Deus não está apenas salvando pessoas, está restaurando a raça humana. Estar em Cristo não é apenas ser uma nova criatura, mas também é, principalmente, ser nova criatura, nova humanidade. 8. A mistologia da missão integral é a simbolização histórica do reino de Deus, que será consumado na eternidade. E a igreja, o corpo de Cristo, é um instrumento prioritário através da qual Jesus, o cabeça, exerce seus dons sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, não apenas desde os séculos, mas também no vindouro. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. A missão integral implica a ação da igreja para que Cristo seja Senhor sobre tudo, todos em todas as dimensões da existência humana. 9. O querigma, evangelização na missão integral, é a proclamação de Jesus Cristo, é o Senhor, seguida da convocação do arrependimento à fé para acesso ao reino de Deus. A oferta de perdão
para o pecado pessoais é o início da peregrinação espiritual, porta de entrada para o relacionamento de submissão racional a Jesus Cristo. Como apresentar este reino? Viver a vida na comunidade do reino, centralizando Jesus e chamar o homem de volta à dignidade humana pela pregação e testemunho. Vem e vê. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Lucas capítulo 11, versículo 20, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, Lucas capítulo 7, versículo de 20 a 23, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, João capítulo 17, versículo 18 e capítulo 20, versículo 21. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Até lá. A paz.